Olá! Sorria sempre para ser mais feliz? Você quer uma receita que mude sua vida na cozinha? Veja como fazer massa de macarrão em sua casa de forma fácil, econômica e que lhe dá uma massa tão deliciosa que nunca mais você vai comprar macarrão no supermercado ou numa casa de massas. Veja que gostosura! Aqui eu tenho o talharim, aqui eu tenho o ravioli e aqui eu tenho o gravatinha. Vou polvilhar um parmesão ralado. Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Sorrindo sempre, venha comigo, vamos fazer a receita! Para congelar, depois de modelar a massa, deixe secar de um dia para o outro e congele em saquinhos plásticos bem fechados por até 90 dias. Quando for consumir, é só colocar em água fervente com sal e cozinhar até ficar no ponto que você desejar. Você também pode congelar pronto, já com o molho de sua preferência, e depois é só aquecer. Para fazer rondelli, capelete, ravioli, cannelloni, monte com a massa crua, depois dê uma cozinhada em água com sal por até 5 minutos. Para lasanha, monte com a massa crua e leve ao forno com bastante molho. Vou preparar a massa. A proporção dos ingredientes principais desta receita é sempre a seguinte: para cada 100 gramas de farinha de trigo, coloque um ovo e uma colher de sopa de azeite. Todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. O azeite é usado para dar elasticidade, sabor e maciez à massa. É opcional, mas faz diferença. Inicialmente, eu coloco os ovos numa tigelinha e dou uma batida neles. E reservo. Pego uma tigela e coloco a farinha de trigo. Eu pego 3 colheres da farinha de trigo, coloco de volta na tigelinha, 3. E reservo. Coloco sal. Dou uma misturada, abro um buraco aqui no meio da farinha, coloco o ovo, que está ligeiramente batido, coloco azeite e vou misturando. Esta massa é muito simples de fazer, não tem segredo nenhum. A hora que não der mais para misturar com a espátula, daí eu coloco a mão na massa. Vai ser agora. Agora eu misturo com a mão, tenho que misturar até que a massa desgrude da mão. Vou colocar a massa na mesa. Esta massa é assim, agora eu vou misturando, ela parece que está seca, mas eu tenho que sovar para ela umedecer. Eu tenho que sovar até ficar uma massa lisinha, bem homogênea. Não interessa quanto tempo eu vou sovar. No mínimo, são 10 minutos, no mínimo. Olha aí, a massa tem que ficar assim, lisinha. Homogênea. Agora vou deixar a massa descansar, mas antes eu tenho que envolvê-la no papel, no plástico filme, para ela não ressecar. Você viu que no começo a massa parece que fica seca, mas você vai sovando, daí a umidade dela vai aparecendo. Se ela ficar muito úmida,
você pega aquela farinha que está reservada e coloca mais um pouco. Se a massa ficar muito seca, daí você precisa colocar mais um pouco de ovo. Como é que você coloca um pouco de ovo? Você pega um ovo, bate, daí coloca com uma colher de sobremesa, coloca uma colher de sobremesa e amassa. Se ficar na umidade boa, está liquidado o assunto. Agora eu vou deixar a massa descansando 30 minutos no mínimo, em temperatura ambiente. A massa já descansou. Na verdade eu deixei descansando 40 minutos, né? Então vou polvilhar um pouco de farinha na mesa. Agora eu vou dividir esta massa em 5 partes. Por que eu divido em 5 partes? Porque eu usei 5 ovos. Eu divido de acordo com o número de ovos que eu usar na massa. Fica mais fácil, porque se eu for abrir esta massa aqui inteira, a mesa, eu preciso mais umas 3 mesas, porque fica muito grande. Então fica mais fácil se eu abrir em pedaços. Bom, eu pego uma parte da massa, o restante da massa eu coloco numa vasilha e cubro com um pano bem limpo, para ela não ressecar. Agora eu vou abrir a massa. Para abrir a massa, geralmente a gente abre ela no formato retangular. Tenho que abrir a massa até ela ficar bem fininha. Pronto. Olha, veja que eu abri a massa bem fininha. É claro que não dá para você ver aqui a grossura da massa, mas acho que tem no máximo 1 milímetro, acho que menos 1 milímetro. Ela está até começando a ficar transparente. A massa está aberta. A primeira parte da massa já está aberta, então vou agora modelar os gravatinhas. Primeiro eu corto a massa em tiras de 4 centímetros. Eu uso uma régua que eu já higienizei. Vou aparar aqui as laterais. Esses retalhos que vão sobrando eu não jogo fora não, eu vou aproveitar ainda. Pronto, cortei em tiras de 4 centímetros. Agora eu faço o seguinte, essas tiras agora, eu vou cortar também em 4 centímetros, assim fica um quadradinho. Vou pegar uma tira aqui ao lado, aparo a ponta, daí começo a cortar 4 centímetros. Agora veja bem o que eu vou fazer. Eu pego um quadradinho e marco os 4 cantos dele, olha, os 4 lados, né? Agora veja bem, eu coloco o dedão no meio da massa e o indicador do lado e fecho ele. Viro a massa e faço o mesmo do outro lado. Coloco o dedão no centro, coloco o indicador na lateral e fecho ele. Eu pego aqui no meio e fecho de novo. Pronto. Ficou o gravatinha. E assim eu faço com toda a massa que eu abri. Veja como ficaram os nossos gravatinhas. Vou fazer os raviolis. Vou pegar uma parte da massa. Olha que massa bonita que fica. Esta massa aqui é maravilhosa. Agora vou abrir a massa como eu fiz com a outra. Deixar bem fininho. Olha, a massa já está bem fininha. Eu vou cortar a massa em tiras de 8 centímetros. Agora eu tenho essas tiras aqui. Vou cortar a tira de 5 em 5 centímetros
Vou montar o ravioli, pego um retângulo, coloco o recheio. Nesse caso aqui eu estou usando queijo branco. Depois que coloco o recheio, eu passo água nas laterais. Um pouquinho só de água, hein? Muito pouquinho. Fecho, tiro o ar. E com um garfo eu marco as laterais. Vou mostrar mais um. Pego um retângulo, coloco um pouquinho de recheio, passo água. A água é para colar, né? Para fechar direitinho. Fecho ele, tiro o ar e marco com um garfo. Olha que beleza! Daqui a pouco eu mostro como é que eles ficaram. Veja como ficaram nossos raviolis. Vou fazer o talharim. Eu pego uma parte da massa, abro, igual eu fiz com as outras, até ficar bem fininha. Bom, a massa já está bem fininha, quase transparente. Agora veja bem o que eu faço. Eu vou enfarinhar a massa dos dois lados. Isso aqui é importante. Coloquei farinha de um lado, viro, coloco farinha do outro lado, pronto. Coloquei farinha dos dois lados. Feito isso, eu tenho que cortar a massa. Para cortar a massa, eu enrolo a massa como se fosse um rocambole. Fiz um rocambole. Agora eu corto a massa na espessura que eu desejar. Só cortar, que nem eu fiz o... Agora, é só abrir. Claro, ele abre sozinho. Olha aí. Você tem que abrir, porque se você não abrir, ele resseca, daí não abre mais, hein? Pronto, e assim você faz com toda a massa. As aparas de massa, você faz o seguinte, no final você pega ela, a massa assim na mão. Se ela estiver muito seca, você vai colocar um pouquinho de água, mas você não vai colocar água aqui direto. Você coloca água num pratinho, você molha a mão e daí você amassa. Isso significa que você vai dar umidade para a massa sem excesso de água. Olha aí. E daí a gente pode abrir a massa e fazer, ou faz a ravioli, ou faz gravatinha. Vou cozinhar os raviolis. Para cozinhar a massa é bem simples. Eu coloco aqui uma panela com 2 litros de água, coloco também uma colher de sal, colher de sopa e deixo ferver. Quando estiver fervendo, eu coloco os raviolis. Quando a água volta a ferver, eu deixo cozinhando de 3 a 5 minutos. 3 minutos se quiser um ravioli al dente, 5 minutos se quiser um ravioli mais molinho. Deu tempo de cozimento, eu retiro os raviolis, deixo escorrer bem a água. Eu costumo, depois que eu tiro, eu coloco um pouquinho de azeite e dou uma misturada. Assim eles ficam soltinhos. Vou cozinhar os gravatinhas. Eu vou usar a mesma água dos raviolis. Quando estiver fervendo, eu coloco os gravatinhas. Depois que volta a ferver, eu deixo cozinhar por 3 a 5 minutos. Deu tempo de cozimento, eu retiro
deixo escorrer a água. Normalmente eu uso o escorredor, eu estou fazendo isto porque a quantidade aqui é pequena. Agora eu faço a mesma coisa, eu coloco um pouquinho de azeite para eles ficarem soltinhos. Para cozinhar o talharim, eu coloco mais água, porque a quantidade de talharim é maior, né? E também vou colocar um pouco mais de sal. Quando estiver fervendo, eu vou colocando o talharim e vou soltando ele. Olha, voltou a ferver, então eu deixo cozinhar 3 minutos para ficar al dente ou 5 minutos para ficar mais molinho. E nesse caso aqui, de vez em quando, eu dou uma misturada para não ter perigo deles grudarem um no outro. Pronto, deu tempo do cozimento, agora eu vou desligar o fogo. Este aqui, como a quantidade é grande, eu tenho que usar o escorredor de macarrão. Vou escorrer o talharim. Deixo a água escorrer direitinho. Agora eu coloco o talharim na mesma panela, coloco azeite, dou uma misturada aqui para o talharim ficar bem soltinho. Veja que beleza ficaram as nossas massas. Aqui eu tenho o talharim, está cozidinho. Aqui eu tenho o ravioli e aqui eu tenho o gravatinha. Aqui é lógico, não vou provar tudo isso aqui porque não vou aguentar. Eu vou colocar o molho no ravioli, vou polvilhar um parmesão ralado. Olha que maravilha! Agora vem a parte mais difícil. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Esta massa fica super deliciosa. Ficou excelente. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Compartilhe este vídeo nas redes sociais, que isso nos ajuda bastante. Deixe um recado por escrito. Faça esta massa na sua casa, que é deliciosa e é econômica. E todos vão pedir bis. Está uma delícia. Peço a Deus Todo-Poderoso que dê a você e sua família muita saúde, paz e prosperidade. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus, quero despedir-me enviando-lhe um forte e carinhoso abraço. Tchau para você!